partir desse lançamento, né, do Conselho da Paz, oficialmente estabelecido em Davos, na Suíça, Israel, de certa forma, transfere aos Estados Unidos a responsabilidade sobre os acontecimentos na faixa de Gaza, e eu explico aqui. Os pontos do plano de Donald Trump, aqueles 20 pontos, estabelecem metas bastante ambiciosas, como o desarmamento do Hamas, a desmilitarização da faixa de Gaza, a retirada das tropas israelenses e a substituição dessas tropas por uma força internacional de estabilização, um exército estrangeiro, e a reconstrução da faixa de Gaza. Há mais ou menos uma semana, o canal 12 daqui de Israel revelou uma conversa com uma fonte norte-americana que dizia o seguinte: olha, Israel precisa agora confiar nos Estados Unidos, agora a situação está sob nosso controle. Por que eu trago essa informação? Porque eu também conversei com uma fonte israelense que disse o seguinte: há muitas dúvidas sobre como vai ser o funcionamento do Conselho da Paz, principalmente se ele vai alcançar essas metas estabelecidas e se haverá algum tipo de escalonamento, de ordem. Ou seja, a todas essas metas estabelecidas, desarmamento do Hamas, desmilitarização da faixa de Gaza, a reconstrução do território, enfim, todas essas questões, mas não está claro se haverá alguma ordem para que tudo isso saia do papel. O que vai acontecer primeiro? O desarmamento do Hamas, a desmilitarização da faixa de Gaza, a reconstrução da faixa de Gaza, a formação da Força Internacional de Estabilização, ou tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo? As autoridades israelenses ainda não conhecem se há uma ordem, não sabem se há uma ordem, de acordo com essa fonte com a qual eu conversei. E aqui é um ponto importante, que aqui é um contexto mais amplo que é preciso dar. Israel se encontra, esse é um fato, num momento de profundo isolamento internacional. O principal aliado, os Estados Unidos, são a única ponte que Israel tem em relação ao restante do mundo, o grande aliado que Israel ainda mantém. E os Estados Unidos tomaram a frente, durante essa composição do Conselho da Paz, estabeleceram essa entidade para tratar não apenas da faixa de Gaza, para tratar de outros assuntos internacionais, a guerra da Rússia na Ucrânia, a invasão da Rússia à Ucrânia, enfim, outras questões. O Conselho da Paz na faixa de Gaza funciona como uma espécie de primeiro passo, um laboratório para uma entidade que muitos consideram, aqui em Israel também, que pode vir a ser uma tentativa do presidente Donald Trump de estabelecer um órgão alternativo à própria ONU. Então não resta muitos outros caminhos a não ser Israel aguardar os acontecimentos na faixa de Gaza. Por que tudo isso é muito importante? Porque, por exemplo, o Conselho da Paz estabeleceu vários membros e um comitê executivo. Neste comitê executivo constam as presenças de Turquia e Catar, dois dos países que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia dito que não poderiam participar do chamado dia seguinte na faixa de Gaza. Por quê? Porque Turquia e Catar apoiam o Hamas. A Turquia, inclusive, chegou a declarar que não considera o Hamas um grupo terrorista. O presidente Recep Tayyip Erdogan disse isso em discurso público, que considera o Hamas como um grupo de guerrilheiros da liberdade, e o Catar financia o Hamas e também abriga várias das suas lideranças no exterior, que não estão na faixa de Gaza, e vivem justamente no Catar. Então, na prática, Turquia e Catar apoiam o Hamas e fazem parte desse comitê executivo. A dúvida é: o Comitê Executivo ou o Conselho da Paz, de forma mais ampla, vai conseguir colocar em prática o desarmamento do Hamas? Se isso não acontecer, qual será a reação de Israel? Vai aceitar que o Hamas não seja desarmado? Que o Hamas apenas siga uma espécie de redução para um modelo muito parecido ao que existe no Líbano com o Hezbollah? Ou seja, o Hamas vai se transformar num movimento, num partido político que ainda vai manter armas, mas ainda vai estar presente na faixa de Gaza? Essa é uma dúvida por aqui, até porque há muita expectativa de membros do governo e da oposição de que o Hamas seja destruído por Israel. Isso não aconteceu. Depois de 2 anos de guerra, o Hamas já consegue se rearmar, consegue recrutar novos membros, e agora, com o estabelecimento do Conselho da Paz e com a garantia de que Turquia e Catar estarão no comitê executivo, tudo isso fica ainda mais em xeque, ou seja, há muitas dúvidas sobre a capacidade real e a vontade, inclusive, do Conselho da Paz de destruir o Hamas,
apesar das declarações do presidente Donald Trump de que o Hamas vai ser desarmado pelo caminho mais fácil ou mais difícil, ou se tudo vai se transformar numa espécie de composição, em que o Hamas, de certa maneira, reduz a sua presença como força militar, mas ainda continua na faixa de Gaza como partido político em busca da reconstrução, ou se Israel vai levar adiante um movimento brusco de oposição aos Estados Unidos, se decidir, por exemplo, não aceitar essa composição e partir para continuar um ataque militar para destruir o Hamas. Tudo isso nós vamos continuar acompanhando, evidentemente.